20 horas e 41 minutos aqui no Ceará. Olha aí, Paulo Sérgio, Índia. Essa música é um clássico da nossa cultura brasileira, né? Cultura brega, muito boa essa música. Que aliás não é do Paulo Sérgio em si, teve outro casal que cantou com o nome até meio um nome diferente. Essa música Índia foi regravada por Rei Roberto Carlos, foi regravada por Leandro Leonardo. Essa música fez muito sucesso. Quem é daquela época dos anos 70, né, 80, Simão Goró, muito bom, lembra dessa música. Eu também lembro que eu cresci praticamente dentro de um bar. Era para mim ser, pelo livro de Deus, um pinguço, né? Vamos lá. É o seguinte, essa música aqui foi uma alusão à matéria aqui que eu vou ler para vocês agora, né, com fundamento na base da Associação de Jornalismo, né, cadastrado. Aí eu vou agora ler para vocês o site do SBT News, uma notícia nada interessante aqui para vocês, né? Vamos aqui, SBT News, dia de data mesmo de dia 19, né, do 4 de 2021. Índia tem recordes de casos de Covid e atraso na entrega de vacinas, né? Cerca de 273 mil casos e 810 novos foram registrados em 24 horas. A China, que já estava, né, bem à frente do Brasil e outras, e até mais de outras localidades, outras nações, né? Pois é, o negócio aqui está começando a não ficar nada bom. A Índia registrou o recorde de 273.810 novos casos de Covid em 24 horas, totalizando mais de 1 milhão de infectados em menos de uma semana. Agora o país sofre com a escassez na produção de vacina contra o novo coronavírus, atrasando a entrega dos imunizantes ao mercado internacional. Inclusive o Brasil vai sofrer com esse atraso, já que o Brasil depende, né, de outras nações como a China, como a Índia, China e Índia, né, e agora tá também da Rússia, né, porque parece que vai ser a Sputnik, né, vai ser negociada para a população. Embora a Índia seja um dos maiores fabricantes do imunizante do mundo, produzido em tempos normais mais de 60% das vacinas globais, o país não tem estoque suficiente para dar conta da demanda local. Certo? Muito ruim isso aqui, viu? O atraso de entrega da vacina já afeta o Brasil. Em março, o Instituto Serum informou que atrasou o envio de doses prontas da vacina de Oxford para a Fiocruz. Além disso, a entrega para o consórcio COVAX Facility, do qual o Brasil faz parte, também deve atrasar. A exportação do Remdesivir antiviral contra a Covid-19, o insumo farmacêutico utilizado para a produção do medicamento, foi proibido. O medicamento pode ajudar na recuperação de pacientes infectados e é o único remédio recomendado para o tratamento da Covid-19 no Brasil, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Vacinação, né? A Índia iniciou a campanha de vacinação contra a Covid-19 em janeiro, né, para profissionais de saúde e grupos prioritários, né, com a meta de imunizar 3 milhões. Isso até agora. Já tem um momento que foram 122 milhões de doses já foram aplicadas. Tá? No momento deu uma andada, mas agora parece que vai atrasar. 14,3 milhões de pessoas foram totalmente imunizadas. 14,3 milhões com 2 doses. De acordo com o dado, tá aplicado em média 3 milhões de doses diárias. A China é a população das maiores do mundo, né? São 122 milhões de doses já aplicadas e tal, né? 3 milhões de doses diárias desde o começo de abril, se tornando o terceiro país que mais aplicou doses até agora, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. No entanto, há relatos de falta de doses em vários estados e alguns centros de vacinação têm fechado mais cedo, à medida que os imunizantes acabaram. Isso é terrível para várias nações, né? Isso aqui não é interessante, certo, pessoal? Pessoal, é o seguinte. Vocês que estão chegando agora, as notícias deram uma melhorada. Depois de um suposto CPI, né? Ia ter parece que contra o presidente, que provavelmente poderia também se estender aos governadores e aos prefeitos. Os números da Covid deram uma recuada bastante. Não que eu duvide, que eu não duvido, que eu trabalho na área de saúde, sei que realmente estava um caos, mas misteriosamente esses números desceram,
certo? E isso é bom para nós. Tanto em São Paulo caiu, como BH, em Fortaleza, e em vários locais a Covid, a segunda onda, parece que está começando a dar sinais de recuo. Agora é o seguinte, Gilson, pode piorar? Tudo que é bom pode piorar, não tem um ditado? Ou tudo que é ruim pode piorar? A Índia, que é um dos maiores produtores de insumos não, de vacinas, insumo é na China, né? De vacinas do mundo. 60% das vacinas mundiais saem da Índia. Teve um atraso significativo devido a um insumo que foi reprovado até o momento, né? Pela Anvisa, um medicamento que ele faz parte desse insumo, que aqui no Brasil é liberado, mas para ir lá foram proibido até o segunda ordem, né? Não é proibição, talvez grande, vai ser analisado os estudos para ver se comprova se realmente tem essa eficácia lá, esse insumo. Mas com isso atrasou toda a produção da vacina lá, certo? Que também a Índia não tem os seus próprios insumos, ela depende também da China. Por ironia do destino, onde surgiu o Covid-19, né? Coronavírus, na China, e todos os planetas depende da China. Todos os lugares do planeta, todos os países dependem da China, porque não tem insumos, porque não se preparam, certo? O Brasil já foi, né, na década de 80, 70, já foi referência em vacinas. O Brasil tinha sua própria capacidade de insumos e fabricação de vacinas. Com o desleixo dos nossos governantes e presidentes, que sempre tem outras finalidades, menos investir, né, talvez em ciência, em tecnologia, que é no caso atrasar, né, o país. Então, não estou dizendo que foi Bolsonaro, não, para vocês não me entenderem mal. Isso já vem de longa data. Então falta insumos no próprio local que se tem todo tipo de insumo. Tá certo? O Brasil, sem dúvida nenhuma, é o país que tem mais insumos para todo tipo de doença que você imaginar. Todo tipo de ervas, todo tipo de plantas medicinais. O Brasil tem uma flora até mesmo desconhecida, né, na Amazônia. Que ninguém pode entrar na Amazônia a não ser que for para desmatar. Certo? Primeiro que a população tem uma população indígena, o local é muito ermo e tal. Tem os perigos da própria selva em si. Mas não tem, vamos dizer assim, uma força-tarefa. Parece que falta força-tarefa de laboratórios. Daqui mesmo do Brasil, ou com parceria com alguns outros países que não têm interesse de tomá-la, a Amazônia, que a maioria dos países tem interesse em ter a Amazônia, em tomá-la a Amazônia, pois existe ali naquela flora, talvez até tratamento eficaz contra a Covid. Mas não pode ser explorada. Não pode, a Amazônia não pode, só pode ser ilegalmente, né? Você pode chegar lá, montar um garimpo, ou tacar o pau e derrubar a árvore lá e tudo mais, fica por isso mesmo. Ou então vender algum pedaço de terra na Amazônia para os estrangeiros aí, você pode. Mas você explorar para o bem da nação, você não pode. Que afeta as comunidades indígenas, afeta o meio ambiente, tudo mais, que a gente já conhece. Então, aqui no Brasil, era para ter esses insumos. Não era para depender de China, de outras nações para esse insumo. Então, por falta disso, a Índia também, né, que não tinha a capacidade financeira que o Brasil tem, que hoje eles têm, a China está acima do Brasil, parece uma piada, né? Que a Índia já foi um dos países mais afetados, ainda é mais afetado pela desigualdade e a pobreza, com PIB minúsculo. Hoje a Índia tá mais valorizada a moeda lá do que aqui no Brasil, tá certo? Então, essa falta desses insumos que a Índia não está conseguindo, um bloqueio da Anvisa e tudo mais, já acarretou lá cerca de 273.810 novos casos em 24 horas. Que estava praticamente controlada na Índia. Que a gente supõe-se que a Índia tinha muita vacina.
porque ela exportava, inclusive aqui para o Brasil e para outros países. Como você vê o tamanho do olho, o olho grande, chama-se olho grande. Quando você não imuniza a sua própria população e já vende, certo? Você vende o seu estoque para outras nações, deve ser preço de ouro. A gente não sabe. Eu não sei quanto foi que foi gasto na compra da vacina de Oxford da Índia pelo Brasil. A gente não sabe disso. A gente não sabe quanto a Índia levou, a China levou pela vacina do Brasil. A gente não sabe de números. Tá certo? A gente não sabe. Diferente dos Estados Unidos, que diz que pediu 3 trilhões emprestado do FMI, do Banco Monetário Internacional, do Banco da Reserva Federal, que os Estados Unidos é igual ao Brasil, deve aos donos do mundo, certo? Então, os Estados Unidos está avançando na vacina. Eu vi até aquele ator que fez o Wolverine, o Jackman, um cara novo ainda, que acho que não tem nem 60 anos, tomando a vacina. Enquanto que as pessoas aqui estão engateando, né? Está engateando. Agora aqui no Ceará que estão imunizando o pessoal da segurança pública. E tudo mais. Depois parece que vai ver professores e tudo mais, mas a segunda dose só Deus sabe quando é que vem. Ele está falando de primeira dose. E a segunda dose a gente não sabe quando vem. E uma dose só não serve para imunizar. Né? Você tem que tomar as 2 doses para você ser considerado, e depois de de 20 a 30 dias, se considerar uma imunização contra a doença. Então até lá vai morrer mais gente, pessoal. Infelizmente. E se a terceira onda vier? Porque já em outros países da Europa já passaram a terceira onda, inclusive acho que o Reino Unido. O que será de nós, pobres mortais, com novas variantes de terceira onda? E agora com essa notícia de hoje, de 19, quando a gente está com as diminuições de casos, diminuição de enfermarias, as diminuições das UTIs, né? Foi um milagre. Toda vez quando aperta o cerco de uma CPI que vai instaurar, não sei o que, o negócio melhora, os números melhoram, impressionante. Apesar, como eu falo para você, eu trabalho na área de saúde, tem muitas pessoas contaminadas. No hospital onde eu trabalho, em si, tem muitas contaminadas. E adolescentes, certo? Adolescentes contaminados, que na primeira onda não tinha tanto. E agora já tem. Eu trabalho constantemente com Covid. Agora eu virei praticamente linha de frente mesmo federal. Só falta botar aquela roupa toda aparamentada da NASA. Para enfrentar lá o Covid. Mas só que o negócio lá é meio desestruturado. Eu não vou dizer o nome onde eu trabalho, porque senão aí... Só tenho esse emprego agora, porque eu tava com outro, saí. Né? E eu não vou ficar sem emprego, porque eu preciso, né? Então, mas dá vontade de falar o nome. Mas eu segurar. Se eu ganhasse dinheiro aqui né, na internet, se eu fosse um youtuber famoso e tudo mais, eu talvez falaria o nome. Mas, o que é pior, essa falta de insumos, de vacina, que eles não conseguiram nem a própria população, pelo olho grande, a população está morrendo. Morreu 1.000 e tantas pessoas lá na Índia agora, que não estava morrendo praticamente ninguém. E em 24 horas, dos 273.819 casos. E lá é um país mais populoso, juntamente com a China e o Japão, são os países mais populosos do mundo. Né? Imagine o que vai ser lá se eles não conseguirem logo a autorização desses insumos vir para lá e tudo mais. Chegou aí uma carga aqui, né, para o Brasil, da China, né? E nós não sabemos onde é que isso vai parar. Temos só esperança que melhore. A gente tem que pensar no que é bom, pensamentos positivos, porque a gente já tem muitas energias negativas pairando sobre as nossas cabeças, né? Diz que até os especialistas falam, né, tanto da área até mesmo de saúde, da área mesmo da biologia, né? E da área também da conspiração, que até 2023 vai ser sola. Vai ser muita pancada na população global, né? E 2023 talvez seja até pior, 2023. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, nos deixa preocupados, sim.
porque a Índia era um dos fornecedores do Brasil. Quando você vai atrasar um negócio que tá lento, né? E a primeira dose está avançando um pouco, mas a segunda ainda está muito lenta. E vamos ver o que vai dar daqui para frente. Tem muita gente, né, como eu falo, já se recuperando em algumas UTIs e algumas coisas mais, né, nos leitos de enfermaria. E vai ter muitas pessoas também que não vai conseguir sobreviver. Inclusive falta respiradores, né, em alguns locais. Como já eu tava faltando até um dia onde eu sabia, tá faltando o kit Covid de intubação. Não sei se já reporam. Mas o que não é legal, né, é a Índia não ter como fabricar essas vacinas, nem para sua própria população e nem para vender para a população global. 60% de vacina sai daqui quando o período é normal. E diz a matéria aqui do SBT News que eles estão fechando até mais cedo os laboratórios porque não tem mais vacina para produzir. Não tem insumos para produzir da vacina. Então, pessoal, fica só essa reflexão. Será que nós estamos, brasileiros, né? Será que nós estamos preparados para a terceira onda? Vamos orar a Deus, para Deus nos livrar, para ver se essa terceira onda não chega aqui no Brasil. Porque se chegar, a gente estamos na mão de Deus. Certo? Apesar desse montante que está chegando aí da China, né? Esses 2 carregamentos do insumo aí, para vários milhões de doses, pode ser que dê uma melhorada em alguma coisa aí, certo? Só vamos esperar que essa terceira onda não chegue aqui no Brasil. Certo? Boa noite a todos que entrarem e que vão entrar mais tarde. Hoje aqui o vídeo, segunda-feira, dá pouco ibope, né? Pouca audiência. Mas é um vídeo importante sobre vacina, sobre a vacina da Covid-19, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado e Deus os abençoe. Tenham todos uma boa noite em nome de Jesus. Tchau, tchau.